Alfredinho, que poderia se apresentar para a gente e dizer de onde o senhor é e como é que o senhor se sentiu. Sei que não é a primeira vez que veio aqui, né? Uhum. E como é que o senhor se sentiu aqui diante dessa plateia numerosa? Então, eu sou o Padre Alfredo, né? Nasci em Portugal, na Ilha da Madeira. Estou no Brasil há mais de 50 anos. Trabalho em São Paulo. Já vim aqui umas 4, 5 vezes, eu acho, na Amazônia. E dessa vez, no pós-pandemia, eu acho que foi um encontro muito rico. Muita representatividade, mais de 100 pessoas. E todas as pastorais e organismos da CNBB reunidos. Acho que isso é uma força muito interessante para a igreja. Padre Alfredinho, o senhor tem vivido várias experiências na realidade brasileira. Como é que o senhor está sentindo este momento agora? Tanto a realidade política e a realidade religiosa ou eclesiástica. Eu tenho a impressão que nós vivemos num momento muito delicado na política brasileira, um momento, eu diria até trágico, não é? Um governo que está destruindo, não é? O pouco que o Brasil tinha de políticas sociais, de proteção aos pobres, aos mais marginalizados, e um momento de encruzilhada. Quer dizer, nós estamos às vésperas das eleições e esse momento vai mostrar para onde a população quer ir. Se a população quer continuar a democracia, fortalecendo a democracia, ou se a população vai fazer o trem da democracia descarrilar. E aí seria trágico para o futuro do país, sem dúvida. No caso da igreja, eu tenho a impressão que, enquanto o Papa Francisco tenta fazer avançar algumas questões de ordem social, da dimensão social do Evangelho, boa parte da igreja, uma grande parte da igreja, está retornando à sacristia. É verdade que temos as pastorais sociais, é verdade que temos também boa parte da igreja comprometida com os pobres e com a opção pelos pobres, mas outra parte está retornando à sacristia e se envolvendo numa espécie de bolha espiritualista e estéril, que não é exatamente o que o Evangelho recomenda. Diante dessa palavra do senhor, o senhor falar, nós devemos escolher se queremos avançar a democracia ou recuar para a ditadura. Algumas pessoas podem identificar isso como uma palavra que apoia, por exemplo, aquele que está sempre falando, nós estamos defendendo a liberdade de expressão, estamos defendendo a democracia, porque nós preferimos a liberdade ao oxigênio. Uhum. E isso aí pode configurar um apoio a que nós diríamos, um psicopata. É verdade. Quer dizer, aí você coloca bem, aí tem um conceito de liberdade que a gente tem que, cada vez que fala liberdade, hoje ela se tornou tão banalizada que a gente tem que renovar o conceito de liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer o que constrói. Liberdade não é cada um fazer o que quer em qualquer momento. Liberdade é buscar conjuntamente o maior bem-estar social, político da população. Liberdade é construir solidariedades, relações sólidas, relações fraternas, amorosas. Liberdade é, sobretudo, uma liberdade coletiva. Uma liberdade que nos leva a uma preocupação com o outro. Liberdade com responsabilidade. Liberdade sem armas, se a gente quiser. Liberdade onde, em vez de armas, a gente cultua relações humanas e humanizadas. Como diria o Dom Orlando Brandi, lá de Aparecida, nós queremos pátria amada e não pátria armada. Exato. Padre Alfredinho, o senhor como padre e um leigo chega para o senhor e diz assim, eu ouvi o padre falando assim, cuidado com o comunismo, porque o comunismo só quer o voto de vocês para voltar, e depois que voltar, acabou. O que o senhor diria, o senhor como padre? Eu acho que essa história do comunismo, esse discurso do comunismo no Brasil, ele é um fantasma, não é?
Ele é um fantasma. O Brasil nunca teve um comunismo, o que se possa chamar de comunismo. O Brasil nunca teve um presidente comunista. O PT, o Lula nunca foram comunistas. O PT foi um governo liberal, normal, como qualquer governo do Brasil. E quem vê comunistas hoje em cada esquina são pessoas que vê fantasmas em cada esquina. O comunismo nunca vigorou para valer no Brasil. O Brasil é um país de maioria católica ainda. O Brasil é um país de população de coração aberto. É um país que se dá muito bem entre si. O que trouxe essa divisão entre nós e eles, os de fora, os de dentro, comunistas e não comunistas, etc., foi essa polarização que prega o ódio, a violência, o armamento. Isso é que trouxe esse ódio. E o comunista é um fantasma dessa visão. A gente vê o presidente que fala que defende a família, que defende a vida, mas é alguém que incita o ódio o tempo todo, destrói as instituições, destrói as relações entre as pessoas. O que se pode falar num momento desse? Acho que há dois erros fundamentais aí. O primeiro é ligar o discurso desse presidente ao discurso da defesa da família. Historicamente, nós sabemos que esse presidente é um destrutor de famílias, não é? Ele mesmo está com a quarta mulher, se não me engano, com um filho de cada mulher, e nunca respeitou família nenhuma, sempre buscou renovar a sua família a seu gosto e a seu bel prazer. Isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista social, ele destruiu milhares de famílias diante da indiferença quanto à pandemia, diante do descaso, diante da expressão "e daí? Eu não sou coveiro", durante a pandemia, e destruiu milhares de famílias, desmontando as políticas sociais que as protegiam. Na verdade, é um presidente que tem destruído a família, é um governo que tem destruído a família. De outro lado, existe uma outra engano aí muito forte, que é ligar a pessoa desse presidente ao Evangelho, não é? O Evangelho nunca pregou o armamento, o Evangelho nunca pregou a violência, o Evangelho pregou sempre o perdão, a compaixão, a tolerância, a misericórdia. O Deus de Jesus é um Deus da misericórdia, e dizer que Jesus hoje compraria uma arma é uma aberração sem tamanho. Jesus jamais usou da violência, e ao contrário, ele foi violentado e morto numa cruz, entregando seu martírio ao Pai para transformar a sociedade violenta. Jesus é vítima da violência e não alguém que prega a violência. Quem prega a violência não tem nada a ver com o Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 100 anos de sigilo na minha carteira de vacinação. 100 anos de sigilo na visita dos meus filhos lá no Palácio da Alvorada. 100 anos de sigilo na viagem que o filho fez com ele. Como é que pode perceber coerência diante disso? E sem falar também da elevação de 100 generais à condição de marechal. Inclusive o coronel Ustra, o torturador, o assassino, o criminoso. E finalmente, aí se eu pudesse comentar também, os militares que não foram punidos em 64, continuaram sem ser punidos. O Brasil não se reconciliou com a sua história, caçaram a Dilma por causa da Comissão da Verdade, e eles estão aí em torno de 8.450 militares no governo, 2.450 militares ilegalmente aí dentro do governo. E esses caras estão aí, inclusive o general Paulo Sérgio Nogueira, ameaçando, fazendo aí essas fantochadas, dando corda para um psicopata, para um genocida, para um demente, para um desequilibrado, para um presidente corrupto como é o Bolsonaro. O que se poderia comentar diante dessa estrutura, dessa realidade? Aí há outro discurso narrativo, uma outra narração que também é enganosa, que tenta enganar a população, tenta enganar os meios de comunicação e tenta enganar todo mundo, que é ligar a liberdade
com esse discurso de democracia, etc. Quer dizer, a liberdade do governo atual é a liberdade do mais forte. É a liberdade de poder pisotear no mais fraco, de poder explorar o mais fraco ao máximo, a liberdade de poder matar, a liberdade de poder usar arma para se defender, a liberdade de poder destruir aquele que é mais vulnerável, a liberdade da tortura, a liberdade da ditadura, a liberdade de oprimir. Essa é a liberdade. A liberdade que está sendo pregada é a liberdade de raposas e galinhas dentro do mesmo galinheiro. A liberdade de tubarões e sardinhas dentro do mesmo tanque. Isso não é liberdade. Isso é o neoliberalismo, que é a liberdade econômica do mais forte. Isso é a seleção natural de Darwin colocada na economia e na política. Isso leva à destruição dos mais frágeis, daqueles que precisam de proteção, e ao fortalecimento dos mais fortes. Isso leva a uma nova ditadura militar. E essa nova ditadura militar, de certa forma, já está instalada com a quantidade de militares que foram chamados a compor as instâncias do governo. Militares, inclusive, que participaram da ditadura, que participaram da tortura, que pregam o mesmo discurso do presidente e que estão ligados a esse grupo retrógrado, reacionário, que é a elite brasileira desde sempre. Desde o 1500, as elites brasileiras são extremamente retrógradas e reacionárias. E corruptas. E corruptas, e não admitem de jeito nenhum que a população seja protagonista. E por isso a liberdade é a liberdade do mais forte de fazer aquilo que ele quer, né? E uma liberdade que não tem limites. Essa liberdade não vale para o pobre, não vale para o empregado, não vale para o funcionário público, não vale para o professor, não vale para o negro, não vale para o índio. Essa liberdade vale para quem tem armas, tem dinheiro e tem poder. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui: votar, título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Tem que dar meios para quem lamentavelmente é ignorante e não tem meios, controlar a sua própria, porque nós aqui controlamos a nossa. E o pessoal pobre não controla, e há um interesse atrás do voto fácil dessa gente. Não é porque a pessoa sabe ler e escrever que ela está livre da marginalidade. Nós temos que adotar urgentemente, sim, uma rígida política de controle da natalidade. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais cada vez mais coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica. Caso contrário, ficaremos apenas votando nesta casa: Bolsa Família, empréstimo para pobre, Vale Gás e etc. Não adianta nem falarmos em educação, que a maioria do povo não está preparado para receber educação e não vai se educar. Só o controle da natalidade pode nos salvar do caos. Quero o Bolsonaro preso, com os playboy que ele cria, bem cortina de fumaça, encobrindo essa quadrilha. Mas quando for condenado, ainda vai ter companhia de umas cabeças de gado e metade da família. Quando for entrevistá-lo, dizer de um jeito grosseiro sobre a tragédia do povo, e daí não sou coveiro. Quando estiver na prisão, por rachar tanto dinheiro, nós não vamos dar ouvido, pois não somos carcereiro. Sua casa tá caindo, vai morar atrás das grades, por isso já tá com medo
pois o Lula já vem vindo. Eu teria viciadade, mas sem bolsa vai ser lindo, deixará zero saudade. Empreendedorismo. É outra falácia, né? O empreendedorismo hoje, como vem sendo entendido e transmitido pelo governo, é outra falácia, não é? Na verdade, empreendedorismo hoje tem muito a ver com o trabalho autônomo, o trabalho em casa, o trabalho informal em casa. O que é isso? É a autoexploração. O empreendedorismo é aquele que se autoexplora e explora parentes, vizinhos e amigos no sentido de uma liberdade, falsa liberdade de empreendedor. Na verdade, é aquele que desenvolve uma exploração de si mesmo e da sua família. O empreendedorismo faz com que o Estado se liberte de seus deveres no sentido de segurança social, de seguridade social, de saúde, de bem-estar, etc., e joga isso sobre os ombros dos próprios trabalhadores. Então, aquele que o governo fala que é empreendedor é aquele que vai ter que pagar a sua aposentadoria, vai ter que pagar seu seguro social, vai ter que pagar a sua saúde e vai sobrar muito pouco para a sua família. É uma autoexploração feita dentro de casa, dentro da própria família, com os próprios parentes. Quer dizer, é você tirar o emprego e jogar a pessoa por conta própria diante do mundo marcado pela violência, marcado pelo liberalismo econômico feroz, que privilegia sempre o mais forte. O empreendedorismo, mais uma vez, como sempre, no neoliberalismo, vai privilegiar o mais forte e vai sacrificar o mais fraco. E vai jogar sobre os ombros dos trabalhadores todos os benefícios sociais que foram conquistados nos últimos séculos. Na verdade, nós sabemos que essa questão aí é uma maneira muito descarada. O presidente falava, nós temos que fazer com que o artigo 7º da Constituição se aproxime da informalidade. Nos Estados Unidos, se você quer trabalho, você tem trabalho, mas não tem direito. Você escolhe entre ter direito e não ter trabalhos. E nós temos que acabar com isso, porque o Estado não pode continuar mantendo os pobres, porque os pobres não dão futuro para o país. E quem pensa assim, e quem ouve isto, e quem pensa como ele, não percebe que a família dele, o tempo todo e toda a vida é montada no Estado, inclusive promovendo rachadinhas e outras coisas mais. Quero agradecer aqui ao padre Alfredinho pelo tempo que se dispôs para conversar com a gente, e estamos juntos para trabalhar, para fazer com que esse país seja melhor. Eu tinha feito uma música, quando eu trabalhava com rádio, que era o grito dos excluídos, é o grito do cidadão que grita por justiça nessa terra e desse chão. Esse grito toca forte, todo mundo vai ouvir, e tudo o que queremos nós iremos conseguir. O grito do excluído é o grito do cristão que quer reforma agrária para ter seu próprio chão. Esse grito toca forte, toca no seu coração e acaba com a miséria, gerando libertação. Quem tem globo tem tudo, eis a grande ilusão. Já chega de mentira e de manipulação. Vamos junto nesta luta, lutar por um novo dia, onde seremos felizes vivendo a cidadania. É isso. Eu que agradeço, muito obrigado e vamos em frente. Estamos juntos.